paz do Senhor, bom dia para todo mundo, né? A semana comercial iniciando mais tarde, tivemos um final de semana prolongado aí, bem comprido, e agora estamos aqui de volta com mais uma boa palavra nessa terça-feira, né? Com certeza todo mundo mais animado aí, e vamos aí de glória em glória buscando ao Senhor. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez para falar com o Senhor, para buscar a graça bendita e eterna do Senhor. Eu quero falar nesta manhã, né, já que a nossa semana começou mais tarde, quero falar sobre liberdade incondicional. Nosso texto hoje, para reflexão, encontra-se registrado em Evangelho de João, capítulo 8, já bastante conhecido, do verso 31 ao verso 36, né? Diz o seguinte: e dizia, pois Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. João 8, de 31 a 36, né? É o nosso texto básico nessa manhã para meditação. E eu estou falando, e nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade incondicional. Quando uma pessoa, preste bem atenção que é fácil de confundir. Eu estou falando de liberdade incondicional, de acordo com o texto. Mas, para falar da liberdade incondicional, eu quero começar falando da liberdade condicional. Liberdade condicional é aquela que impõe algumas regras, ou seja, aquela liberdade que simplesmente qualifica o portador desta pseudo-liberdade, né? Algumas restrições, né? Uma pessoa, por exemplo, juridicamente, quando ele está em liberdade condicional, significa que ele ainda, legalmente, ele é considerado condenado. Ele está ainda cumprindo a pena, ele está ainda no castigo penal, né? Para quem é advogado aí, para quem entende das leis, né? Das leis jurídicas, né? A pessoa, ela está presa no sistema, né? E a liberdade dela impõe, por exemplo, algumas regras que não permite que ela tenha uma liberdade no sentido que nós conhecemos, a liberdade no sentido total. A liberdade incondicional, como é apresentada no texto aqui de João 8, de 31 a 36, Jesus apresenta a verdadeira liberdade, o que nós chamamos de liberdade incondicional. O único jeito, o único modo da pessoa, né? Não é de A, não, é da pessoa mesmo, ser considerada como, ou ser portadora, né, da liberdade incondicional, é quando ela está totalmente enquadrada aqui no sistema que Jesus acabou de nos falar aqui no Evangelho de João. A primeira condição, olha bem, a mesma condição, né? A primeira coisa que o Senhor determina é que temos melhor, que permanecer na palavra dele. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ou seja, a partir do momento em que o nosso contrato de vida, o nosso sistema de vida estiver realmente em Cristo, isso significa que nós somos realmente portadores da liberdade incondicional.
Porque é o único jeito, nós vamos ver aqui mais à frente um pouquinho, falar isso mais abertamente, a única liberdade possível, a única liberdade verdadeira, a única liberdade que é verdadeiramente liberdade, né? A gente está usando aqui até uma redundância aqui na expressão, para que fique mais claro, que fique mais nítido, né? A única forma de ser livre, a única liberdade que existe é verdadeiramente em Jesus. Então, se não há uma ligação, se não há um comprometimento, se não há uma reconciliação verdadeira de alma, de mente, de uma ligação espiritual entre o indivíduo e Cristo, então esse camarada não está livre. Isso não quer dizer que a liberdade incondicional em Cristo não imponha regras, porque é outra coisa que muita gente confunde. Às vezes a liberdade com libertinagem, ela é confundida o tempo todo na mente de muitas pessoas. A liberdade é quando você não tem nada que te obriga, nada que te faz, né? A nossa consciência é assim, nenhuma regra que impõe que você tenha que fazer o que é certo. A liberdade condicional, ela dá liberdade, né? Dá liberdade para a pessoa viver o que é moralmente certo, o que é legalmente certo, o que é divinamente correto, porque a pessoa que é livre, que tem a liberdade em Cristo, que tem a liberdade incondicional, ele tem a consciência, o que foi mudado nele é a consciência. A consciência, por sua vez, é fruto, né, ou é consequência de um caráter em formação, de um bom caráter em formação, ou do caráter bem formado. Por exemplo, quando o caráter de Cristo, ele é o nosso caráter, ele é transferido para dentro de nós, até inconscientemente a nossa tendência é fazer o que realmente apraz ao Senhor. E tudo que apraz a Deus, obviamente, vai pender para a justiça de Deus. E a justiça de Deus é perfeita. Então, acho que você vai dar para entender muito bem. O que é essa liberdade incondicional, então, de acordo com o texto? É a liberdade que nos leva a viver a vida de Cristo, que nos leva a amar a vida de Cristo. O livre incondicionalmente, ele ama o sistema de vida que ele tem, porque foi formado nele, ele não é propulsionado por leis. Lembra aí que o apóstolo Paulo sempre fez e sempre faz questão nos escritos dele de falar que nós temos a liberdade em Cristo de cumprir ou de fazer a vontade de Deus. Então, muita gente, a coisa mais sublime que existe na vida cristã é quando nós servimos a Deus, não porque se eu não fizer o pastor me pega, né? O pastor fica parecendo um cãozinho, né? Fica parecendo um fariseu, um cãozinho adestrado, que se você não fizer correto, ele vai morder sua canela. Não é isso não, eu não posso fazer porque o pastor. Não, você não vai fazer porque o caráter de Cristo que está em você não te leva a agir dessa ou daquela forma. Ou não permite que você deixe de fazer isso, porque a liberdade condicional é o seguinte: quando nós temos o caráter de Cristo, ela nos direciona, nos conduz a fazer algumas coisas e não fazer outras. Fazer aquilo que apraz, que dignifica o nome do Senhor, e não fazer aquilo que aborrece ou que ofende a santidade dele. Mas isso é fruto do amor de Deus, esse amor que direciona o nosso caráter, esse amor que nos leva a cumprir, a fazer. Uma coisa é você cumprir a lei com medo da lei. A outra coisa é você cumprir a lei ou as regras porque você acha bonito, porque você acha interessante, porque o seu caráter te induz a fazer, porque é o que é justo, na verdade, ou porque a sua vida você foi treinado, você foi discipulado a fazer aquilo que realmente... Um dos erros que nós, pastores da velha geração e dessa geração atual,
né? Agora nós estamos praticamente sendo libertos disso, é querer impor que o crente faça ou deixa de fazer. A salvação não está condicionada a isso, a fazer, aliás, a salvação não está baseada naquilo que eu faço ou no que eu deixo de fazer. Agora, uma vez salvo, a salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em nós, ela vai determinar o que eu devo fazer, o que é justo eu fazer, o que o amor de Deus me leva a fazer e, obviamente, ou paralelamente, o que o amor de Deus não permite que eu faça, não porque Ele quer apenas me obrigar a fazer, não porque se eu fizer eu vou ser castigado. O crente, salvo em Jesus Cristo, ele não deixa de fazer o que é errado porque ele vai ser castigado. Ele não faz porque ele ama a Deus e para não aborrecer o Pai, que é tão amoroso, tão bondoso, é tão misericordioso, é tão eterno, é tão maravilhoso, eu não posso ofender esse Pai porque ele é bom demais para mim. Porque ele é o meu amigo maior, porque ele é meu amigo principal. Então isso faz toda a diferença. A diferença entre o crente que faz porque tem medo de Deus e do crente que não faz ou faz corretamente porque ele ama a Deus e Deus quer exatamente essa é a segunda opção. Que façamos baseado no seu amor, que o caráter dele seja a nossa razão seja a razão de viver em cada um de nós. Que eu aprenda, que aprendamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que é honesto, mas porque a palavra de Deus nos leva a praticar, a fazer conforme a vontade do Senhor. O nosso verdadeiro culto, como o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente que acha assim, olha, é você abrir a boca e começar a falar contra as injustiças políticas, contra as injustiças sociais, contra racismos, contra não sei mais o quê, contra, né, os abusos tributários, essa taxa tributária horrorosa que existe sobre nós brasileiros, tanto a estadual, a federal, como a municipal, e você abrir a boca e protestar. Não, não é isso não. Se você prestar atenção no verso aí, está falando o seguinte, olha o que é a liberdade. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, mas transformai-vos. Olha aí, nós temos um verbo no imperativo, derivado, né? Um derivado aí entre um verbo conjugado no imperativo, mais um pronome pessoal. Ou seja, transformai a você. Transforme a você mesmo, transformemos a nós mesmos. Nós quem? Nós que cremos. Você vai ver no versículo 31 aí, que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ou seja, se você ama a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, você está preocupado em transformar a sua vida. É óbvio que em transformar a sua vida, você vai estar dando exemplo para outras vidas, você vai estar falando do que é justo, do que é correto, você vai estar ministrando a justiça de Deus na sua forma de viver, no seu jeito de falar, na sua forma de proceder, e consequentemente isso é uma obra de evangelização. O evangelismo é isso, primeiro é a nossa vida, a nossa vida, a vida de Cristo escondida na nossa vida, engedrada na nossa vida, que passa a ser o exemplo da manifestação. E Cristo, então, o próprio Jesus fala no verso 32 o seguinte, conheçam a verdade. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Nesta manhã de salvação, nós pensamos nisso. O único jeito de sermos alcançados, de alcançar a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade em Cristo Jesus, ela é tão abrangente que ela atinge todos os setores da vida do indivíduo, do ser humano, a liberdade social, a liberdade até política, a liberdade mental, a liberdade sentimental, a liberdade em todo sentido, a mudança, a transformação, ela é total, ela é completa. Ainda que seja a da alma, do coração seja gradativa, mas ela é completa. Daquilo que Deus nos liberta, nós não voltamos a praticar mais. Você vai ver que ao longo dos anos, quanto mais tempo a gente vai ficando na igreja, ouvindo a palavra, participando da escola dominical, ouvindo as mensagens de domingo, de quinta-feira, no nosso caso de quinta-feira,
Cada vez que nós ouvimos, Deus, o Espírito Santo opera alguma mudança, alguma transformação. Isso é liberdade. A coisa mais gloriosa do mundo é você saber que você não pratica algumas coisas que ofendem a Deus, e não pratica não é porque alguém te impõe, não é porque a igreja impõe. Nós mudamos o nosso RI, mudamos o RI da igreja nesse sentido, dos usos e costumes. Você não pode vestir isso, você não pode fazer aquilo, você não pode beber, você não pode fumar. Nós tiramos isso do nosso regulamento interno. Por quê? O nosso RI, o RI do crente é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é o manual da nossa vida, né? O manual de regra e conduta de todo crente. E só quem ama a palavra, só quem é liberto pela palavra, né? Por Cristo através da palavra, é que sabe que não precisa do pastor ficar vigiando, não precisa do presbítero ficar vigiando, não precisa, porque o crente por si só tem que ter essa consciência. E nós não somos meninos. Nós não somos crianças que precisam ser policiados o tempo todo. A obrigação de sermos policiados é por nós mesmos. Nós temos que conhecer a Deus para que conheçamos a nós. O único jeito de você se conhecer é por meio da palavra de Deus. E a liberdade é isso. A liberdade do Senhor impõe isso. Eu preciso conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, eu passo a me conhecer. Em me conhecer, eu vou reconhecer que eu sou pecador, vou confessar os meus pecados, vou receber o perdão do Senhor, e isto é a liberdade. E ninguém que passa por este processo de libertação vai voltar novamente a fazer o que fazia antes. Pelo contrário, a condição, a situação dele crescimento, ainda que seja gradativo, mas é um crescimento verdadeiro, é um crescimento real. A liberdade nos leva a crescer diante do Senhor, né? A gente fala muito de prosperidade. Quando fala em prosperidade na Bíblia, não é no sentido de financeiro, não é no sentido econômico, não é no sentido de conforto para casa, de carro, esse negócio todo. A verdadeira, a real prosperidade é aquela que acontece dentro da sua vida, acontece dentro de nós. Porque estive pensando ontem, né? Analisando ontem, hoje também pela manhã, mais cedo, pensando nisso. Às vezes a gente acha que a gente é pobre. Ah, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Geralmente é considerado classe baixa quem ganha abaixo de 4 salários mínimos. Aí eu falei assim, puxa vida, a gente acha que não tem nada, mas eu vou comprar os móveis que eu tenho, aquilo que eu tenho dentro de casa eu vou avaliar. Mas o melhor mesmo, eu vou comprar o que eu tenho dentro de casa, eu vou mobiliar minha casa de novo. Meu irmão, você vai ver que você não é tão pobre assim não, né? Ah, eu tenho só uma televisão, uma televisão de LED, né? Smart TV de 50 polegadas, 40, quase todo mundo hoje tem de 40, 50 polegadas. Meu irmão, isso não nada aí, numa promoção é mais de 3 mil reais. E você tem. Você for olhar sua geladeira, seu fogão, se você for olhar o que você tem dentro de casa, no mínimo vai dar entre 15 e 20 mil, uma casa mais modesta que seja. Então a gente não está vivendo uma miséria, não. A gente tem dificuldades em aperto, mas nós vamos ver que quando a gente traz para a vida espiritual esta ideia, nós vamos ver que a nossa libertação, a nossa liberdade na cruz do Calvário, meu irmão, ela é profunda, ela é real, ela é legítima, ela é suficiente. Nós não somos pessoas largadas ao léu, julgadas no mundo de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não estamos aí desprezados pelo Senhor. Não, nós somos portadores da liberdade. O que acontece muitas vezes é que nós fazemos como o irmão do filho pródigo. Estava dentro de casa a vida toda, não sabia que podia comer um cabrito com os amigos. Não tinha dado conta ainda que ele podia comer um novilho, né? Ou um cevado, um boi cevado com os amigos. Ele estava vivendo uma vida como se fosse escravo. Tem gente que está na igreja e que vive como se fosse escravo. Tem gente que está na igreja, diz ser religioso, diz ser crente em Jesus Cristo, mas ele ainda é prisioneiro da sua vida passada. Tão prisioneiro que tem crente que vive ainda, né, sufocado, vive ainda oprimido, vive ainda, né, apertado, é oprimido mesmo a palavra.
pelas coisas que lhe aconteceram no passado. Tem pessoas que vivem um estado de autocomiseração, é tão preso, tão escravo de si mesmo, que ele vive um estado de autocomiseração, ele tem peninha dele, coitadinho de mim, é porque eu nasci negro, e agora eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu sou desprezado. Meu irmão, isso não acontece na vida de quem passou pelo Calvário, isso não é verdade. A nossa verdade é que somos livres para viver uma vida em Cristo. Somos livres para ver, porque eu fui espancado pelos meus pais, é porque eu fui desprezado por não sei mais quem. Meu irmão, você está livre. Livre para ser feliz, livre para ser alegre, livre para ser cabeça para cima, livre. Na escola do ano passado eu achei interessante, eu falei assim, porque eu preciso fazer isso para aumentar a minha estima, a minha autoestima. Oh, que beleza! O que aumenta a autoestima de um ser humano é ser livre por Jesus Cristo, é viver uma vida em Cristo, é ter uma liberdade em Cristo e poder usufruir disso. Porque muita gente acha que prosperidade é ter. Não é ter, não é possuir. Prosperidade é ser, não é ter. O verbo, no inglês é o verbo to be. Mas no português é o verbo ser ou estar, que às vezes consideramos como verbo de ligação e nem sempre, às vezes, é. O verbo ser ou estar. O negócio não é você estar, é ser só. Você precisa ser e estar. Porque eu tenho, não é ter, é ser, é estar. Eu tenho um carro zero. Eu tenho um carro zero, mas eu não tenho prazer de passear com ele, de ir para a igreja com ele, de trabalhar com ele, porque eu tenho medo de alguém arranhar meu carro, eu tenho alguém de bater meu carro. Se eu não tiver dinheiro para colocar no estacionamento, tem gente que compra um carro bom, mas não tem dinheiro nem para pagar o IPVA dele. Então, esse camarada, ele não é próspero. Não é? Eu tenho dinheiro para comprar 1 quilo de picanha. Que Deus abençoe aí a picanha, que está aí em preço exorbitante. Mas eu tenho dinheiro para comprar 1 quilo de picanha. Mas você só é próspero se você puder comprar picanha, se você puder saborear a picanha. Se você for um hipertenso, por exemplo, se você tiver uma doença de estômago, você ter a picanha, ou poder ter a picanha para comer todo dia, e não poder comer da picanha, você não é próspero. Se o que você tem não ela impede a sua felicidade, impede o seu prazer, tanto de estar na presença do Senhor, como de viver uma vida no conforto, então isso não é prosperidade. Então o que Jesus falou no verso 36 é o seguinte: porque se o Filho te libertar, aí você está livre. Tem muita gente que está na igreja que não está liberto. Pastor, o senhor está julgando. Longe de mim, eu não sou juiz. Eu sou atalaia. Eu sou ministrante da palavra de Deus. Meu irmão, o que eu quero te chamar nesta manhã, eu quero chamá-los à atenção nesta manhã para o seguinte. 2 pontos importantes. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter liberdade. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter comunicação. Você precisa ter liberdade. Nós precisamos ter liberdade com Jesus, para que ele nos liberte. Uma vez sendo liberto pelo Senhor, nós precisamos aprender a usufruir dessa liberdade. Olha, nós temos a liberdade, por exemplo, de conhecer a palavra, de entender a palavra de Deus. E tem gente na igreja que não se preocupa, não se importa com isso. Nós temos a liberdade de falar com o Pai e sermos ouvidos por Ele. Nós temos a liberdade de ouvi-lo também. Tem gente que ora, mas ele nunca tem resposta das suas orações. Isso é sério. Isso é muito sério. Meu irmão, quando você fala com Deus quando você fala com Deus de forma que ele pode ouvi-lo, e quando ele fala com você de forma que você possa entender, ou entender a ele, ou entendê-lo, meu irmão, isso é que é vida. Vida com Jesus, vida com Deus, isso é que é vida verdadeira, isso é que é vida real. Isso é que é prosperidade, isso é que é prazer. Você pode ter muito e não ter paz na sua casa. Você pode ter uma casa modesta e não ter paz na sua casa. Porque já a ideia que nós recebíamos dos nossos ancestrais era o seguinte: casa feliz é aquela casa pobre, aquela casa modesta. Não! Você pode ter do bom e do melhor dentro da sua casa, tendo Cristo como o centro da sua vida, da sua atenção,
e viver bem, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa espiritualmente próspera. Nós não devemos separar uma coisa para outra, porque Deus, na verdade, não fez o crente para ser muito pobre, não. Não fez. Né? Não é para que a riqueza seja o ápice da nossa atenção, não é isso. Seja a razão da nossa vida. A razão da nossa vida sempre vai ser Cristo. Precisa ser Cristo. Tem que ser Cristo. Mas é óbvio, Abraão era riquíssimo, era um latifundiário poderoso. Davi acumulou tantos bens que ele deixou para Salomão, Salomão quase que não deu conta. Deus enriqueceu Salomão ainda mais, mas Davi deixou Salomão muito rico. O que falar de Jacó? O que falar de outros, né, patriarcas, né? Muitos outros patriarcas. Tinha alguns que não tinham tantos bens assim, mas a maioria do povo antigo era um povo rico, né? Até que Deus trabalhou. Se você prestar atenção em Levítico, em Números, em Deuteronômios, aí na Torá, você vai ver que o propósito de Deus para a igreja, aliás, miséria na igreja e nem em casa de crente não deve existir. Principalmente a miséria espiritual. Porque o Senhor nos fez livres para usufruir. Do Senhor é a terra, Salmo 24, o Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas a Bíblia falou que o rico é mais fácil, né? Mais fácil passar uma agulha, né, no fundo, um camelo no fundo da agulha que um rico entrar no céu. Está falando do rico aí, do rico miserável, do rico que não foi liberto pela palavra, do rico avarento. Mas na verdade todo crente é rico. Jesus estava falando da avareza naquele texto, ele não estava falando de bens materiais. Está falando daquele que tinha o coração na obra de Deus. Por quê? Porque de que tipo de rico que você está falando? Do rico que ainda não havia sido liberto pelo Evangelho. Do rico que não é liberto pela palavra do Senhor. Tanto rico como gente de classe média, como pobres, entre parênteses, entre aspas, pobres, porque não existe na igreja nenhum pobre. Existe às vezes aquele que não é bom administrador. Existe às vezes aquele que não é bem assalariado. Mesmo assim eu conheço nas nossas igrejas gente assalariado que tem tudo dentro de casa, que tem carro, que tem casa, não tem carro zero, não tem carro importado, não tem carro mais, não tem roupa de grife, mas anda arrumadinho, limpinho, casa limpinha, bem arrumada, bem... Porque é dever do crente ser organizado e andar direito. Porque a nossa liberdade envolve também a nossa vida social, a nossa vida financeira, num todo, envolve a nossa vida principalmente espiritual. A vida com Deus é uma vida completa. E o Senhor nesta manhã mostra que a nossa liberdade é incondicional. Não existe condições nenhuma para nós estarmos na presença do Senhor, a não ser que o nosso coração não esteja no Evangelho, ainda que não vivamos pelo Evangelho, ainda que a razão da nossa viver, a não ser que a razão do nosso viver não seja a palavra de Deus. Meu irmão, nesta manhã eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus tem um propósito grande para a sua vida. Busque em Deus entender esta liberdade. A liberdade do Senhor, a liberdade de comunhão com o Senhor, ela é sem restrição. Né? Lembre-se que nós somos, a nossa liberdade, né, diante de Deus, ela existe porque Cristo apresentou a nossa ficha. Nós somos fichas limpas diante do Senhor. Pastor, mas nós não somos pecadores. O Senhor não falou na última boa palavra que nós somos pecadores, pecadores remidos. Mas a nossa ficha, ela é marcada com o sangue de Jesus. E como diz João em 1 carta, capítulo 2,16, que o sangue de Jesus Cristo nos purificou e tem nos purificado de todo o pecado. Toda vez que nós pecamos, nós confessamos a Deus. Então nós somos diante do Senhor ficha limpa. A nossa liberdade no Senhor não é condicional. A nossa liberdade no Senhor não é só na hora do culto, não é só na hora da oração. A nossa liberdade no Senhor é o tempo todo. Somos livres. O Filho nos libertou, por isso nós somos verdadeiramente livres. Seja amável, seja devoto a Deus, seja fervoroso, seja responsável. Não fique na igreja só ocupando um espaço, um lugar, não. Trabalhe, procure uma atividade na igreja, perturbe o seu pastor, mas não é para encher a paciência dele e ficar conversando fiado, não. Procure o seu pastor e converse com ele legal, fala: pastor, eu quero desenvolver um ministério na igreja, eu quero trabalhar alguma coisa dentro da igreja.
Até porque o Senhor falou em João 15, no mesmo evangelho de João 15, né, que todo galho que não produz será cortado. Eu não quero ser cortado, eu quero produzir. Existe a seiva do Senhor na minha vida que me leva a produzir. Eu não sou um galho seco, eu sou um galho produtivo. Eu quero apresentar as boas obras do Senhor, porque eu fui chamado. O Senhor fez as boas obras pela minha salvação, e com isso Ele me chamou, Ele me marcou, Ele me selou para as boas obras em Cristo. Qual é o nome disso? Verdadeiramente livres, livres para vivermos conforme a vontade do Senhor Jesus. Que Deus nesta manhã nos abençoe. Eu quero orar por você. Oremos ao Senhor. Deus bendito e eterno, glorificamos o Teu nome. Descobrimos, meu Pai, mais uma vez, ou aprendemos mais uma vez com a Tua palavra, o que é a nossa liberdade. Senhor, nós temos liberdade para amar o próximo, até aqueles que nos ofendem. Nós temos liberdade, meu Pai, de amar a Ti, né, sobre todas as coisas. Nós temos liberdade para viver uma vida na Tua presença. Nós temos liberdade para adorar. Nós temos liberdade para glorificar o Teu santo nome. Nós temos liberdade para anunciar a palavra, Senhor, ainda que o tempo seja tempo de perseguição. Nós temos liberdade para amar a nossa esposa. Temos liberdade. As esposas têm liberdade para amar os maridos, os pais, nós pais temos liberdade para amar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, temos liberdade para amar nossos parentes, tios, tias, irmãos, irmãs, avós. Nós temos liberdade para amar o povo da igreja, né, indiferente, Senhor, da natureza, indiferente, Senhor, de quaisquer que sejam as situações. Nós temos liberdade para fazer o que é certo, para andar no teu caminho, para anunciar a verdade, para conhecer, para aprender no teu santo templo. Nós temos liberdade, meu Pai, de amar, de sermos amados. Nós temos liberdade para ser amados pelas pessoas, por aqueles que são luz, por aqueles que foram libertados. Meu Pai, obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Liberdade porque nós temos... Obrigado, Pai, porque nós temos liberdade de falar. Como temos, ó Pai, a liberdade de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de cantar, de exaltar, de magnificar o Teu santo nome, de ler a Bíblia, de entender. Nós temos liberdade até de entender a Tua vontade, de aprender com o Senhor. Nós oramos nesta manhã, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer. Senhor, eu me lembro agora da Késia, que completa mais um ano de vida. Abençoa a Kézinha, meu Pai, que ela seja abençoada e guardada pelo Senhor. Nós oramos, Pai, e te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, todos que tenhamos um dia tranquilo na presença do Senhor. Eu quero lembrar a turma da igreja aí que nós temos hoje reunião com os líderes de grupos familiares, e que Deus possa abençoar a turma aí, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer sua vida e seu coração. Obrigado por ter podido estar comigo aqui nessa manhã, neste culto, né, nosso culto doméstico. E não esqueça de compartilhar, de entrar no canal YouTube. Pastor, mas eu não estou no YouTube. Entra lá, né? Inscreva-se, toque o sininho, depois comece a compartilhar as nossas lives lá. Ajude-nos, coopere conosco, ajude-nos a pregar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor. Um beijão para todo mundo, um beijão para a Deise, para a Tia do Carmo, para toda a galera aí do meu sangue aí, todos os dias, né? Nós somos os dias bons. Tem dias maus por aí, né? Mas nós somos dos dias bons. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Amém. Até quinta-feira, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe.